Olá, que bom estarmos juntos novamente. Nós vamos fazer agora a segunda parte da Lei 15.358. Fizemos a primeira parte com a fundamentação conceitual, discutimos inclusive a origem dessa lei e agora vamos falar dos tipos penais. Olha ela aí para a gente. Muito bem. Pode passar, por favor. Nós trabalharemos com contexto legislativo, domínio social estruturado, favorecimento do domínio social estruturado, disposições processuais e a comparação com a lei de terrorismo. Pode passar, por favor? Ora, no contexto legislativo, nós temos essa lei como uma complementariedade da Lei 12.850 e também do Código Penal, tá? Onde nós vamos discutir também como ela se coloca com relação à lei de terrorismo, a lei 13.260. Qual é a importância disso? A importância disso é a gente entender didaticamente como nós somos capazes de fazer uma leitura do fato acontecido com o tipo penal para que a gente tenha a chamada adequação típica ou subsunção, né? Para nós que somos do direito, parece que essas palavras técnicas são muito comuns, mas você que está assistindo agora, a gente vai traduzir tudinho para a gente não ficar, falando coisas que ficam muito dentro do chamado juridiquês e você talvez tenha uma dificuldade com relação a isso. Mas todos nós precisamos compreender, especialmente por essa lei ser muito nova e essa lei vir em resposta às dificuldades que nós temos quanto ao enfrentamento das organizações criminosas ultraviolentas. O legislador ele traz uma coisa chamada tipos mistos alternativos, né? São chamados tipos de conteúdo variado. O que isso quer dizer? Que tem vários verbos, o núcleo do tipo, ou seja, o núcleo do crime tem vários verbos. E basta que a pessoa, que a gente chama de agente, realize um daqueles verbos para cometer esse crime. Tá ok? Pode passar, por favor. O crime do domínio social estruturado, ele é novo no que diz respeito à legislação, mas já existia numa discussão doutrinária. E as grandes discussões que nós temos agora é saber o que é isso. Na verdade, esse tipo penal está intimamente vinculado à violência que é utilizada por essas organizações criminosas, né? A violência ou ameaça dela. O que precisa ter esse crime? Controle territorial, armas e agentes, obstruções da força de segurança e controle econômico. Arlen, como é que é isso? Vamos para um modelo prático. No dia 28 de outubro, último, nós tivemos uma operação policial no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, chamada Operação Contenção. E vamos usar esse exemplo para nós entendermos como funcionam esses requisitos que a lei impõe para que haja os crimes de domínio social estruturado. Pode voltar no slide, por favor? Obrigado. Controle territorial quer dizer o seguinte, que essas organizações criminosas, elas controlam aquela área, elas são estáticas ali, mas podem efetivamente se proliferar em outras áreas. Então, o controle daquele local, por exemplo, era o controle do Comando Vermelho. Armas e agentes. As organizações criminosas, elas ocupam o espaço territorial e têm armas que enfrentam a força pública, as organizações estatais que são capazes de dar a todos nós segurança pública, são enfrentadas ali. Então, isso tem uma grande dificuldade. E no segundo momento, em face desse enfrentamento, há uma obstrução da atuação da força pública, da atuação da polícia, da atuação do Exército. Nós tivemos no Rio de Janeiro já, pelo menos no passado bem recente, 2 operações importantes de lei e ordem, né? A garantia da lei e ordem, que é uma operação com intervenção de forças federais decretada pela Presidência da República, nós tivemos uma importante na Favela da Maré e tivemos outra importante na área da Rocinha. Então, por que isso acontecia? Porque o Estado não conseguia chegar até lá. As tropas não conseguiam entrar, então foi necessária a intervenção federal para que nós pudéssemos ter, naquela região, uma regularidade mínima de atuação estatal. Só para vocês terem uma ideia, o carteiro não subia se não tivesse autorização das pessoas que mandavam naquelas áreas, naqueles momentos. O oficial de justiça não ia,
né, porque precisava ter a autorização do aspas, dono do morro, fecha aspas. A mesma coisa com relação ao controle econômico. Então, o domínio social estruturado, ele impõe o controle econômico. E a gente, de forma ingênua, acha que esse controle econômico só vem, por exemplo, do varejo da droga, ou do tráfico de drogas de maneira geral. Não. Aqui tem atuações quanto à venda do gás, à venda de internet, ao transporte público nessa região, todos controlados pelas organizações criminosas. E também o sistema imobiliário é controlado com venda de lotes, né, e construção de casas, de apartamentos, que muitas deles são irregulares. Vamos passar, por favor. Quais são os tipos penais que foram colocados e como a gente vai poder entender isso? As condutas de alta lesividade institucional. O artigo 2º da lei, ele abrange toda a infraestrutura do Estado que sofre com o domínio social estruturado. Então, a gente tem crimes que são contra as instituições financeiras, a infraestrutura e o fluxo. Nós tivemos, por exemplo, o uso de fintechs para lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas, ataque às instituições prisionais, a meios de transportes e aeronaves, infraestrutura crítica de serviços essenciais, né, apoderamento de ferrovias, hospitais, escolas, instalações de energia, unidades militares, etc. Ataques cibernéticos e de telecomunicação, interrupção ou dano ou perturbação aos bancos de dados. Nós tivemos ataques a instituições muito importantes, inclusive a tribunais superiores, que foram feitos, pelo menos até onde se sabe, né, por organizações criminosas. O que a gente precisa entender é se esses ataques eles configuraram ou não o crime de domínio social estruturado. Vamos passar, por favor? Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 2º, ele estabelece que a sanção será aumentada em 2/3. E lembre-se, eu fico falando e, de repente, percebo que eu tenho que dizer qual é a pena. A pena desse crime é de 20 a 40 anos. São penas muito altas, né, que concorrem, por exemplo, à pena do feminicídio, que também é desse tamanho. Então, nós temos liderança, o comando, o financiamento dos atos, violência contra autoridades ou vulneráveis, isso tudo aumenta a pena. A conexão com outras organizações criminosas, concurso, ou seja, participação de funcionários públicos, infiltração no setor público, uso de arma de fogo, uso restrito, envolvimento de criança ou adolescente, caráter transnacional, que é um caráter transnacional que nós temos, por exemplo, no tráfico de drogas, que ele não respeita fronteiras. Então, as organizações criminosas, elas lidam muito com isso. Tá? Exploração ilegal de recursos minerais. Nós aqui na região amazônica temos um grande problema com relação a isso, exploração de ouro, exploração de diamantes, que podem estar envolvendo as organizações criminosas ultraviolentas. Uso de tecnologia sofisticada como drones e criptografias. Vou falar uma coisa para vocês. No Rio de Janeiro tinha uma figura dentro do tráfico de drogas, né, um dos integrantes, que ficava ali na base dessa pirâmide, que era o fogueteiro. Quem era o fogueteiro? Era um garoto, né, que ficava como olheiro esperando a chegada da polícia, por exemplo. Quando ele via a polícia, ele soltava fogos. Hoje isso tudo foi superado, porque as organizações criminosas que estão ali, elas usam drones. Então, a tecnologia está a serviço também dessas organizações. Usam, por exemplo, né, quando a polícia usa drones, eles usam equipamentos que neutralizam a ação do drone. Neutralizam a ação do drone. Então, é uma tecnologia usada, né, em favor de uma organização criminosa. Pode passar, por favor. O conceito legal de organização criminosa, eu vou ler para vocês para a gente fixar, porque ele vai se opor ao conceito legal da 12.850 de organização criminosa. Na lei 15.358, que fala sobre o domínio social estruturado, ele tem um conceito específico, mas é complementar, sem dúvida nenhuma, à lei 12.850. A gente vai falar da possibilidade de conflito aparente de normas e qual que vai preponderar. O conceito fala assim: agrupamento de 3 ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação
para impor controle territorial ou social, intimidar a população ou autoridades ou atacar serviços, infraestrutura, equipamentos essenciais ou que pratica atos destinados à execução dos crimes tipificados na Lei 15.358 de 2026. Muito bem. Nessa hora, o olhar que nós temos para isso é um olhar de um novo tipo penal, mas que é conjugado, sem dúvida nenhuma, com a Lei 12.850 e o 288-A do Código Penal, quando se fala de organização criminosa. A gente só precisa entender, né? E aí vamos passar para um entendimento do que é organização criminosa genérica e o que é organização criminosa ultraviolenta. A genérica, ela precisa de 4 ou mais pessoas, ela também é estruturada, ela tem fins de vantagem de qualquer natureza e as infrações de pena máxima de 4 anos. No entanto, a ultraviolenta também é um crime plurissubjetivo, ou seja, que demanda mais pessoas para ser cometido, mas nesse caso, 3 pessoas ou mais. Uso de violência ou grave ameaça, que não é essencial, né, na lei da organização criminosa. Tá? Controle territorial ou social. Olha a novidade que a gente vê para se adequar a uma realidade brasileira, né? Uma realidade do sistema jurídico penal brasileiro. Intimidação de populações ou autoridades. Entendam que essa diferenciação é fundamental para a gente aplicar o chamado princípio da especialidade quando nós formos conversar sobre os conflitos aparentes de norma. Por favor. Muito bem. Os parágrafos 4º a 9º do artigo 2º, eles trazem algumas restrições das regras de cumprimento da pena e processuais também. Quando eu falo isso, eu preciso fazer uma reflexão importante. A primeira é que essa lei se comunica com vários outros ramos do direito, e nós vamos ver isso. E segundo, que ela traz uma abrangência interessante quanto ao cumprimento de pena e quanto às regras processuais, e que vão ser discutidas, sem dúvida nenhuma, à luz da Constituição. Vamos ver. No parágrafo 4º, a gente fala sobre a insuscetibilidade de anistia, graça e indulto, e também fiança. Mas já vamos chegar um pouquinho mais adiante falando do livramento condicional, que é típico do cumprimento da pena. Isso é vedado para os casos que se enquadrem, que se conformem na lei. Ou seja, aqueles que cometem um crime não podem ser beneficiados com esses institutos. E a gente vai remeter para a Lei 8.072, que é a lei de crimes hediondos, que fala sobre isso, né? Ou seja, e esses crimes também passarão por uma discussão de hediondez. Punibilidade dos atos preparatórios. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis. O que são atos preparatórios? O crime é dividido, é o chamado intercrime, em atos, né, de pensamento, atos preparatórios, atos de execução e de consumação. Os atos de pensamento também são conhecidos como atos de cogitação, ou seja, eu penso em cometer um delito, isso não é crime. E logo em seguida, nessa escala hierárquica, tem os atos preparatórios. Ou seja, eu pensei em cometer um crime e peguei numa arma. Até aí, não tem crime nenhum. No entanto, alguns tipos penais em que a lei determina, como é o caso, por exemplo, de apetrechos para a fabricação de moeda falsa, esses já são considerados crimes. Então, os atos preparatórios podem ser criminalizados, não é nenhuma novidade que esses atos preparatórios dos delitos que envolvem o domínio social estruturado sejam punidos. Por favor, volte ao slide, muito obrigado. Tá? Então, que atos preparatórios são esses? Qualquer conduta, isso é um problema muito sério, que é uma grande abrangência no que diz respeito ao tipo penal, mas vou ler para vocês, né, atos preparatórios com propósito inequívoco de consumar qualquer conduta tipificada, ficará sujeito à pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Ou seja, a reunião de pessoas armadas
prontas, por exemplo, para dominar um outro território. Isso existe bastante, que são as guerras entre as facções criminosas. Na favela da Maré, né, tem parte do Comando Vermelho e parte do terceiro Comando Puro, dividido por uma rua. É uma loucura, tá? Então, quando se preparam para entrar, apenas se preparam para entrar ou dominar um território uma da outra, isso já é considerado crime em face dessa punibilidade do parágrafo 5º. No parágrafo 6º, vedação de auxílio reclusão. Olha, o que é auxílio reclusão? A pessoa paga a Previdência Social e, pagando a Previdência Social, tem direito ao auxílio reclusão a família dele quando ele for preso. Muito bem. Nesse caso específico, no caso desses tipos penais, não haverá pagamento de auxílio reclusão para as pessoas que estão envolvidas nesses crimes. Isso vai ser uma discussão muito grande a respeito do sistema previdenciário, porque o pagamento de auxílio reclusão é em decorrência do recolhimento de previdência que ele fez quando estava em liberdade. E essa lei diz que não pode pagar, porque o auxílio reclusão ele é pago para a família, não para o preso. Então, essa vai ser uma discussão que eu penso que vai ser uma discussão conceitual, uma discussão jurisprudencial importante nos tribunais. E nós vamos ver como os tribunais vão se posicionar a respeito disso e também, lógico, como o Supremo Tribunal Federal, né, que é o guardião da Constituição, vai falar sobre essa matéria. O regime de cumprimento de pena em estabelecimento federal. Esse regime de cumprimento de pena, ele está vinculado à execução da pena e vai para o presídio federal quem for líder desses grupos criminosos. O grande problema aí é que se tem presídio federal para todas essas pessoas. Porque do jeito que a lei está redigida, ela fala assim, havendo indícios concretos de liderança, chefia ou integração ao núcleo de comando, o cumprimento da pena ou da custódia dar-se-á obrigatoriamente em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Nós temos estabelecimentos penais de segurança máxima em Porto Velho, em Campo Grande, em Catanduvas, no Paraná, em Brasília e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. 5 presídios federais. Acontece que já foi mapeado no Brasil pelo menos 84 facções criminosas. As principais facções criminosas, né, como o Comando Vermelho, que tem cerca de 50 mil integrantes já reconhecido pelas forças públicas, e o PCC com 100 mil, como eles ocupam territórios, existem lideranças dentro desse território. Eu não sei se a gente vai ter presídio suficiente para suportar essa demanda. E é preciso se discutir isso, né? Porque os presídios brasileiros padecem de uma coisa chamada a inconstitucionalidade em face de uma situação desumana ali dentro, reconhecida pelo STF. É um estado inconstitucional de coisas do sistema prisional. E aí nós vamos colocar mais gente lá dentro, como vamos ter que descobrir no decorrer do tempo que tipo de política pública vai ser trazida nessa hora. E outra coisa, identificação de liderança. Essa prova é muito difícil, nós vamos falar um pouco da prova daqui a pouco. Competência da prisão preventiva. Os homicídios conexos serão julgados por varas criminais colegiadas. Isso quer dizer que juízes, né, normalmente pelo menos 3, farão parte dessas varas criminais colegiadas. A grande pergunta é, isso haverá uma discussão de varas criminais colegiadas no julgamento de homicídio com a vara do júri? A competência do júri é uma competência constitucional. A competência normalmente é dita pelos tribunais que através de ferramentas próprias, determinam quais são as competências das varas, né? Ou seja, resoluções de tribunais que dizem quais são as competências da vara. Tá? Muito bem. Acontece que a competência do júri é constitucional e essas resoluções não podem enfrentar a Constituição. Como isso vai funcionar? Vai ser um grande desafio para todos nós. Uma outra questão é a prática dos crimes descrita na Lei 15.358, por si só, demanda
o decreto de prisão preventiva. Nós teremos um grande problema com isso. Porque nós teremos, nessa hora, uma norma especial que vai enfrentar uma norma geral, a do 312 do Código de Processo Penal, mas, na norma geral, há condições específicas, como, por exemplo, a contemporaneidade e atualidade do delito que demanda o decreto de prisão preventiva. Todos os requisitos da norma do 312 serão afastados em face, por exemplo, dos indícios do cometimento do delito da 15.358. Precisamos saber disso, precisamos discutir isso, porque senão a gente vai enfrentar, nessa hora, grandes dificuldades com os direitos e garantias individuais. Pode passar, por favor? O artigo 3º fala sobre o favorecimento do domínio social estruturado, ou seja, o inciso 1, promoção, fundação ou adesão, promover a organização criminosa, fundar a organização criminosa ultraviolenta, né, e aderi-la. Isso também é uma outra questão importante, né? Essa pena de 12 a 20 anos, aí nós temos uma questão que precisa ser discutida, assim, muito, que é a entrada do indivíduo no presídio. O indivíduo foi flagranteado por um crime X, quando ele chega no presídio, a primeira pergunta do carcereiro é: você pertence a que facção? Porque isso pode significar a vida ou a morte dele. Se ele não participa de nenhuma facção, ele fica, sem dúvida nenhuma, né, de alguma forma vulnerável às facções. Então aí há o recrutamento. A adesão nessa hora, por exemplo, ele diz, pertence ao Comando Vermelho, ele já está incidindo no delito, que a pena é muito alta, de 12 a 20 anos. Então precisamos discutir muito isso. Em citação pública, nós tivemos um evento em 2006 que parou São Paulo, tá? Que é o chamado Salvo Geral do PCC, aonde, sem dúvida nenhuma, tinha a figura da incitação. Nós não tínhamos um tipo penal, né? Então, essas discussões elas vão ser postas à prova. Tráfico material, né, para atos violentos, adquirir, importar, expor, preparar, produzir, manter em depósito ou remeter material explosivo, arma de fogo, para a prática dos atos do artigo 2º, ou seja, dos crimes de domínio social estruturado. Feito isso, é imaginar, por exemplo, a venda de armas vindo de fora do país, entrando para os núcleos que são dominados por essas organizações criminosas. Cessão de local ou bem, ou seja, se alguém, né, cede seu local, né, para que seja instalada ali uma organização criminosa, também comete o delito com as mesmas penas. Informações e falsa alegação de pertencimento, tá, também recai nesse tipo penal. Pode passar, por favor? A natureza hedionda e a aplicação da Lei 12.850. Muito bem. Natureza hedionda, no caput, parágrafo 1º, 3º do artigo 2º, bem como do artigo 3º, são hediondos para todos os fins jurídicos e legais. Não são equiparados, eles são hediondos, então esse tipo os tipos penais são hediondos sempre, ponto. E aí, na Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, para ter hediondez precisa haver formas especiais de organização criminosa. Então há uma diferença nessa hora com relação à hediondez, não só na estrutura do tipo, mas também na configuração da hediondez de organização criminosa e de outra organização criminosa ultraviolenta, domínio social estruturado. Pode passar, por favor? Obrigado. Só levanta um pouquinho para a gente ver o gráfico. Obrigado, produção. Aqui nós temos foco em coação do Estado, é uma divisão importante quando a gente coloca isso, porque nós estamos falando já de terrorismo, tá? Ou seja, Lei 15.358 e Lei 13.260. Vamos olhar aqui para a Lei 15.358. Atos para coagir pessoas e governo, né? Pena de 20 a 40 anos, o motivo é irrelevante. No outro sentido, na Lei 13.260, controle territorial e social, pena de 12 a 30 anos, motivação política e ideológica. Ou seja, nós estamos falando do dolo. O dolo
dos crimes cometidos por domínio social estruturado, o dolo tanto faz. Agora, ele precisa, sem dúvida nenhuma, ter a acomodação nos tipos do artigo 2º. Ponto. Dolo genérico. No dolo do terrorismo, nós temos motivação política e ideológica, ou seja, dolo específico. Isso é fundamental para a gente entender um tipo e outro, em face especialmente de como foram construídos os tipos. Pode passar, por favor? Semelhança entre os tipos penais. Bem jurídico comum, né, restrições processuais idênticas, punibilidade de atos preparatórios e criminalização do financiamento. Então, essa semelhança que é entre os tipos domínio social estruturado, terrorismo. Pode passar, por favor, produção? Muito obrigado. E as diferenças fundamentais, tá? Na lei de terrorismo, as razões de xenofobia, discriminação, ideologia política, religiosa ou qualquer preconceito. A motivação nos crimes de domínio social estruturado, ela é irrelevante, independe de razões ou motivações. O sujeito ativo, qualquer pessoa, no terrorismo, no domínio social estruturado, são os integrantes das organizações que cometem esse delito, né? Acaba sendo um crime próprio. A pena base no terrorismo de 12 a 30 anos e no domínio social estruturado de 20 a 40. Então, nós temos as diferenças que são colocadas aqui, né? No terrorismo, ele é equiparado a hediondo, no domínio social estruturado, ele é expressamente hediondo, de acordo com o artigo 4º. Pode passar, por favor? Uma discussão doutrinária importante que nós vamos trazer aqui. O crime de domínio social estruturado, ele é complementar a 12.850 e a lei de terrorismo também, dependendo de como isso for colocado, né? Considerando que a motivação é diferente, mas a gente pode entender se há essa forma complementar no sentido de haver concurso, por exemplo, de normas, tá? Imagina só, a possibilidade do concurso material entre terrorismo e domínio social estruturado, ela pode existir se na moldura fática isso ficar aprovado. Então, essa discussão é interessante. Mesmo que em determinado ato não tenha motivação, mas no outro tem uma motivação, por exemplo, racial. Nós temos problema no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, aonde um indivíduo que era líder lá, ele determinou que todos os templos, né, de oração de matriz africana fossem destruídos. E aí nós vamos discutir isso, né? Se essa atividade, né, que a mim parece, né, muito clara, né, se usado violência, grave ameaça, etc., né, pode ser terrorismo ou se é simplesmente uma atuação de domínio territorial. Acho importante uma discussão dessa e nós vamos fazê-la quando tivermos um exemplo material a respeito disso. Pode passar, por favor? Bom, a síntese, o artigo 2º, crime próprio, tipo misto. O terceiro é o crime de favorecimento com 6 modalidades autônomas. O regime de hediondez, claro, do artigo 4º, e a distinção que nós fizemos entre terrorismo e domínio social estruturado. Muito obrigado. A gente se encontra já, que nós temos uma lei muito importante para tratarmos, uma lei muito nova, que é a Lei 15.397, uma lei que aumenta as penas patrimoniais, uma lei muito importante para conversarmos sobre ela. Forte abraço.